A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nós viemos aqui iniciar mais uma aula aqui na Escola Bíblica para que nós venhamos entender mais um pouco da palavra do Senhor. Já te agradeço por você estar aqui junto comigo para que nós venhamos fazer esse estudo, juntos, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar a Deus para pedir que o Espírito Santo, neste momento, ele venha nos conduzir através desse estudo, através da sua palavra, para que assim nós possamos entender e compreender o estudo de hoje. Glória a Deus. Senhor meu Deus e poderoso Pai, nós viemos aqui agora neste momento, Senhor, primeiramente, viemos lhe pedir perdão, Senhor, por tudo, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, mas neste momento também nós viemos entregar nas tuas poderosas mãos esse estudo, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nos revelar, Senhor, verdadeiramente a tua palavra, para que nós não venhamos ser enganados por ninguém, meu Pai. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha falar conosco neste momento. Abençoa essa escola bíblica dominical, abençoa, meu Pai, este canal, e que o Senhor venha abençoar a vida de todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de a gente iniciar, eu queria lembrar os irmãos e as irmãs que já são inscritos no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal e não esqueça de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho e eu colocar alguma aula nova aqui, vai chegar a notificação aí no teu celular e você não vai perder nenhuma aula. Glória a Deus. Vamos entrar aqui no estudo de hoje. No estudo de hoje eu tenho uma pergunta que é assim: quem tinha uma deficiência física nos tempos de Jesus? O motivo era por causa do pecado? O motivo de aquela pessoa ter uma deficiência física é porque ela pecou? Porque nós vamos ver aqui através do estudo que num determinado tempo tinha pessoas que tinham esse conceito na sua mente, no teu entendimento, e até hoje tem pessoas que têm esse conceito. Quem de vocês aí já ouviu alguém falar: ah, o filho daquela pessoa nasceu assim porque ela fez isso, o filho daquele ali nasceu porque fez isso. E tem esse conceito até hoje, mas dentro da palavra do Senhor, hoje a qual a gente vai estudar, nós vamos se aprofundar um pouquinho através das escrituras para a gente entender o conceito dessa situação. E o texto base para a gente começar está lá no livro de João, capítulo 9, versículo do 1 ao 3, para que a gente venha entender este assunto. E a palavra de Deus vai dizer assim, João 9, do 1 ao 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A gente já vê aqui os discípulos. Quem está fazendo essa pergunta é os próprios discípulos de Jesus, que andava com Jesus, está perguntando: Rabi, Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Foram seus pais? Mas só que Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Ali, aquele cego, o cego Bartimeu, a gente entendemos, através do que Jesus revela em sua palavra, que aquele homem, ele era cego de nascença não porque os seus pais pecaram, mas porque naquele exato momento o poder de Deus ia ser operado na vida dele e o nome de Deus seria glorificado. Imagina você, uma pessoa sem a visão, desde nascença. Imagina aquele homem se perguntando a vida toda: por quê? Por quê, meu Deus? Por que isso? Por quê? E Deus, ele tendo um plano na vida daquele homem através de Jesus para trazer a visão para aquele homem. Mas no entendimento de seus discípulos, aquele homem estava com aquela cegueira porque talvez os seus pais teriam pecado e Deus tinha dado uma punição no filho, para que o filho nascesse já com a cegueira, sem poder enxergar, sem a visão. E através desse trecho, a gente vai ver em outra passagem bíblica, a qual Jesus, com clareza, através de operando um milagre na vida de uma pessoa,
Jesus, ele vai nos esclarecer e vai quebrar todo esse contexto, toda essa teologia de acreditar que, a pessoa que sofria de uma deficiência, algum mal, era porque tinha algum pecado. Glória a Deus. E a gente vai ver que a palavra de Deus ela vai muito além do que nós imaginamos ou pensamos, porque a palavra de Deus ela é inesgotável. Quanto mais você cava, quanto mais você se aprofunda, mais ela jorra. Glória a Deus. E nós vamos ver através da palavra do Senhor. Porque muitas das vezes a gente vai ver na palavra do Senhor, nas passagens bíblicas, Jesus, às vezes numa operação de milagre, fazendo certas coisas, fala muito mais do que nós possamos imaginar, porque às vezes Jesus está mostrando um detalhe que nosso entendimento está vendo uma coisa, mas por às vezes deixar alguma parte passar despercebido, glória a Deus, quando deixamos passar despercebido, às vezes deixamos passar algo muito importante que Jesus está querendo nos mostrar através da sua palavra. E o próximo texto que nós vamos analisar agora, para a gente ver, né, Jesus quebrando esta teologia, é lá no livro de Lucas, capítulo 5, do 17 ao 22. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu ler aqui o que eu deixei escrito, para que a gente venha absorver o máximo desse estudo e para que a gente venha guardar em nossa mente, em nosso coração, toda essa base, todo esse estudo a qual foi montado, para que a gente venha se enriquecer no conhecimento e na graça do Senhor. Os discípulos, ao perguntarem sobre a causa da cegueira, demonstraram uma compreensão comum na época de que o sofrimento era frequentemente visto como resultado de pecado. Eles estavam presos a uma visão teológica que ligava diretamente o pecado ao sofrimento. Jesus, no entanto, desafia essa visão, mostrando que o sofrimento também pode ser uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus, como foi na vida daquele homem. Aquele homem, Bartimeu, ele nasceu cego para que naquele momento o poder de Deus fosse operado sobre a sua vida e o nome de Deus fosse glorificado, porque lembra, Deus, ele tem um propósito para tudo, tem um tempo determinado para tudo. Às vezes você conhece uma pessoa que ela está tanto tempo na igreja buscando, está tanto tempo aí nessa caminhada e ela possui uma deficiência, talvez é cega, talvez ela está na cadeira de roda e o poder de Deus ainda não foi operado. Lembra que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Lembra, o mais importante é ser salvo. Mas se Deus tiver ali um propósito de fazer aquela pessoa andar, de fazer aquele cego enxergar, ele pode, porque o mesmo Deus do passado, ele é o Deus do presente e será para todo sempre. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Mas lembra, Deus, ele não pensa como eu e você pensamos. O pensamento de Deus vai além dos nossos pensamentos. Então vamos entrar nesse texto aqui, Lucas 5, versículo 17 ao 22, para que nós possamos ver Jesus quebrando essa teologia, esse entendimento que os discípulos entendiam dessa maneira. E a gente vai ver Jesus quebrando isso através de uma operação de milagre na vida de um homem que muitas das vezes a gente deixa passar despercebido, mas ali Jesus ele está trazendo a resposta e quebrando isso. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus e doutores da lei que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportando numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar, pô-lo diante dele. Glória a Deus. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e,
por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Aquele povo, aquelas pessoas chegaram com esse paralítico em seu leito, em sua cama. Mas só que a gente vai ver nas passagens bíblicas, Jesus, quando estava operando milagre, tinha bastante multidões, muitas pessoas querendo ser curada. E imagina um paralítico numa cama, como que ia passar no meio daquela multidão? E aqueles homens, aquelas pessoas a qual levava aquele paralítico, viu a única opção: vamos abrir o telhado e vamos colocar ele pelo telhado junto com a cama. Interessante a fé desse povo e a estratégia desse povo, porque quando o poder de Deus está para ser operado para com as nossas vidas, não tem diabo, não tem inferno que impeça. Deus, ele dá estratégia. Deus, ele dá estratégia para que o seu poder ele venha a ser operado sobre as nossas vidas. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Glória a Deus. Lembra do texto de João, que a gente lemos sobre o cego Bartimeu? A gente vai ver os discípulos de Jesus com uma certa teologia de que eles acreditavam que aquele cego, ele estava com aquela cegueira de nascença. Por quê? Seus pais tinham pecado. Essa era a ideia deles. Mas só que aqui, nós vemos Jesus, aqui agora em Lucas, ao texto a qual a gente acabamos de ler, nós estamos vendo Jesus quebrando esta teologia, essa ideia, esse pensamento, esse modo de pensar. Como que nós podemos refletir nisso? Mas, Rodrigo, aqui Jesus está falando, Jesus está operando milagre e cura, ele não está falando nada sobre isso. Jesus está falando, se nós nos atentar no estudo, nós vamos ver Jesus deixando claramente que nem tudo era motivo de pecado, nem tudo. Como nós podemos ver no versículo 20, aqui está Jesus falando claramente, através de uma situação, de uma palavra que Jesus fala. Se atenta agora aí que você vai ver Jesus falando. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Aí Jesus está falando: homem, os teus pecados estão perdoados. Nós vemos através dessa passagem que aquele homem ele veio paralítico, ele precisava de cura. Mas por que Jesus primeiro fala para ele: homem, os teus pecados estão perdoados? Jesus, mostrando isso, estava querendo mostrar para aquele povo a qual achava, tinha essa ideia na sua cabeça, para os seus discípulos que tinha essa ideia, ele estava quebrando essa teologia, porque ele fala: homem, perdoados estão teus pecados. Mas só que Jesus, quando fala para o paralítico: perdoados estão teu pecado, aquele paralítico continua paralítico. Se fosse por causa do pecado, quando Jesus fala para ele, homem, perdoados estão teu pecado, aquele homem já era para sair andando. Se fosse na lógica da ideia dos discípulos, de quem pensava dessa maneira, os pecados foi perdoado, então ele tinha que levantar e andar. Mas Jesus, através disso, homem, está perdoado teus pecados, aquele homem continua paralítico. É como Jesus estivesse falando: agora eu vou provar para vocês que nem tudo é pecado. Homem, perdoados estão teu pecado. Mas o homem continua paralítico e não anda. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, porque nós vemos que a palavra de Deus, quando nós analisamos a palavra de Deus, quando nós nos atentamos para a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus vai muito mais profundo do que aquilo que nós só entendemos. Que se nós formos nos aprofundar, tem muitas coisas ali na palavra de Deus que ela fala conosco. Aqui a gente está vendo uma visão de claramente Jesus quebrando essa teologia, esse pensamento, esse entendimento. Glória a Deus. E aí eu vou começar a ler aqui do versículo 23. Jesus responde lá: qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem levantou, glorificando ao Senhor.
Perceba que Jesus aqui, glória a Deus, quando fala para aquele homem, homens, perdoados estão o teu pecado, aquele homem continua paralítico. Aquele homem só começa a andar quando Jesus libera a palavra. Qual é mais fácil dizer? Perdoados estão teu pecado, ou pega a tua cama e anda. Quando Jesus fala, libera a palavra. Por isso que a palavra de Deus ela tem poder sobre as nossas vidas. Quando Jesus fala, pega a tua cama, levanta e anda, aquele homem fica corado, se põe de pé, pega a sua cama e sai glorificando a Deus. Que maravilha! Glória a Deus. A palavra de Deus ela é inesgotável. A palavra de Deus ela é maravilhosa sobre as nossas vidas. Porque nós vemos aqui Jesus, ele está nos ensinando nesse momento. Jesus está quebrando essa teologia, esse modo de pensar, esse pensamento, a qual as pessoas, os seus discípulos, achavam. Mas Jesus, através da sua palavra, ele está trazendo uma coisa maravilhosa para as nossas vidas. Glória a Deus. E essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Eu te peço encarecidamente que você venha compartilhar esse canal nos teus contatos. Compartilha com seus amigos, com o familiar. Deixa Deus te usar, porque eu tenho a certeza que você, abençoando uma vida, uma alma, através desse estudo, uma pessoa que está precisando, tenha certeza que Deus também ele vai te abençoar. Então, ore a Deus, peça direção a Deus, envia e deixa que Deus vai trabalhar. Seja um canal na vida de alguém, seja um canal de bênção. Deixa Deus ele te usar e você evangeliza para essa pessoa, compartilhando esse vídeo. Não deixa de você deixar o teu joinha aí, curtir o vídeo, deixa um comentário, o que você achou do vídeo, deixa aí embaixo um comentário, porque isso é bom, porque quando a gente interage, o YouTube ele vai espalhando o vídeo para mais pessoas, e aí a gente vai conseguindo alcançar almas e pessoas que estão precisando entender mais um pouco da palavra de Deus, porque todos nós estamos aqui aprendendo junto. Eu também sou um aprendiz. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula. Não esqueça de curtir, de comentar e de ativar o sininho para a próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Até a próxima!